Tudo bem com vocês? Segundo vídeo de costumes bíblicos. Vamos falar a partir da página de número 38. Jacó encontra Raquel, Gênesis, capítulo de número 29, do versículo de número 1 a 30. Né? É engraçado que as pessoas geralmente, quando falam na Bíblia, falam de pastores, mas havia muita pastoras também nas escrituras sagradas. Uma delas era Raquel, ela cuidava dos rebanhos. É interessante, né, vermos, né, que havia a cobertura que eu falei antes no poço, e naquele momento estavam dando de beber água, né, ao rebanho que utilizava também aqueles poços. Havia mulheres junto aos o poço, perdão, desculpa, e havia mulher junto ao poço, e essa mulher junto ao poço era exatamente uma delas era Raquel. O que também chama a atenção nesse texto é o cumprimento que era dado naquela época. Os homens, eles se abraçavam e se beijavam, né? Era um cumprimento que as pessoas faziam naquele período. Isso era muito normal. Vimos também a ama. A ama era uma mulher que cuidava desde criança, né, das pessoas, e naquele momento Raquel, ela via ali a sua ama também, né? E a Rebeca tinha a sua ama, perdão, não disse Raquel, né? E outras mulheres também ali tinham. Vimos Zilpa e Bilá, né? Que Zilpa era a ama de Leia e Bilá era a ama de Raquel. Ah, isso vai ressaltar um outro costume, que nesse intermédio todo, Bilá, ela tem dois filhos, e Leia tinha parado de ter filho por algum tempo. Ela deu a Jacó a sua criada, que era a sua ama, Zilpa, para poder ter filhos. Isso era uma coisa muito natural, porque as mulheres, né, quando a sua serva tinha um filho, pertencia a ela, poderia ser feito isso. Dentro dos casamentos havia um grande banquete, uma grande festa. Essas festas, na verdade, não eram um costume bíblico nesse casamento, era já um costume pagão que existia. Havia o dote, que onde as mulheres, os pais recebiam esses dotes dos maridos que iriam levar as suas esposas, e o véu. O véu é interessante porque às vezes só era dado o direito do homem ver o rosto da sua esposa depois de casado. Então, só depois do casamento ele poderia ver o rosto da sua esposa. E aqui ele vai falar que era um hábito também das mulheres levarem mandrágora. Mandrágora era uma espécie de fruto, né, com folhas, e elas representavam fertilidade. É desse ponto que vem um buquê na mão das mulheres, né, hoje em dia. Né? Não precisam brigar se acaso ver alguém de buquê falar que é costume pagão, não. Então, a túnica de José, né, está descrita no capítulo 40 e 41, em Gênesis 37, de 1 a 11. Na época, era muito natural as pessoas terem túnicas. As túnicas serviam para as pessoas se cobrirem, para se proteger do frio da noite. Então, ou deitar, né, também sobre a sua túnica. Os homens costumavam pegar as suas túnicas e levar para onde assim fossem viajar e etc. Quando ele recebe essa túnica colorida, né, isso vai demonstrar que o pai de José tinha exatamente Jacó, né, tinha exatamente uma predileção para o seu filho. Então, essa túnica, né, que foi dada a ele acaba despertando uma inveja entre seus irmãos.
entre os diversos usos da túnica, quando uma pessoa iria pegar um dinheiro emprestado com alguém, ela deixava a sua túnica para poder resgatar depois. Na página de número 41, bem aqui, você vai ver exatamente que existe vários tipos de túnica. Cada povo tinha uma túnica. Túnica egípcia, existe a persa, a meda e assim sucessivamente. José é vendido como escravo para o Egito, né? Gênesis capítulo 37, de 12 a 36. Aqui nós vamos ver alguns outros costumes desta vida, que era exatamente uma cova, uma cisterna. As cisternas elas eram usadas como masmorras quando não continham águas. Elas eram cavadas em rochas ou em terrenos de pedras, de terra bem dura, né? Aonde poderia encher um pouquinho. Agora, quando não se tinha nada, eles usavam ela como masmorra para prender pessoas, malfeitores, ou até mesmo entre os seus, aqueles que tinham cometido algum delito que não era aceito naquele clã. Então, mediante a isso, vimos, né, os irmãos de José pegando ele, colocando numa masmorra para depois vender. E existia uma caravana, né? As caravanas de mercadores de escravos eram muito naturais. Eles compravam mulheres e homens para poder revender. As mulheres, o engraçado é que quando você vê o mercado escravista da época atual, os escravos, eles ainda, as mulheres escravas, né, ainda são utilizadas para sexo também, como nessa época. Elas eram violentadas, estupradas, muitas das vezes elas eram obrigadas a terem filhos, para que esses filhos pudessem ali alimentar um mercado escravocrata. A vida de um escravo no Egito, ela era uma vida muito sofrida, era uma vida dorida, onde eles não tinham muito, eles não tinham direito alguns. Inclusive, né, a gente quando vê a vida de José, perdão, na página 44 e página 45, vai falar José na casa de Potifar, vai acontecer que ele alcança uma certa benevolência mediante a sua inteligência, a sua agucidade. Então, como era raro isso acontecer, ele acaba tendo um cargo superior aos outros. O que nós vemos também é que a mulher de Potifar, ela acaba fazendo uma mentira nesse enredo. Era proibido os escravos ter qualquer relação com qualquer mulher da casa dos seus senhores. Isso era prisão, na verdade isso era morte. O Potifar ele vai agir com uma certa misericórdia. Ele vai botar José, mais uma vez Josué, peço perdão, José na prisão. Então ele age com misericórdia ali. Na prisão, ele vai conhecer o copeiro e o padeiro do rei, aonde que ele vai ali ter sonhos e o copeiro e o padeiro tem sonho e ele acaba por fim fazendo a interpretação desse sonho. O copeiro ele tinha uma função que era uma função muito importante, porque ele levava alimentos e bebidas para os reis, imperadores. Muitos falam, ele levava vinho, provava o vinho, mas no Egito não se bebia vinho, tá? Então ele provava antes, para ver se estava envenenado. Aqui ele vai mostrar também como eram as casas egípcias. Nós vamos ver aqui as casas egípcias que geralmente eram dessa forma aqui. Isso aqui é uma casa de uma pessoa que tinha uma vida muito boa, muito estabilizada
naquele momento. Aqui vai mostrar alguns costumes de trabalho daquela época. Vamos ver pessoas malhando trigo e etc. José se torna governador do Egito, né? A gente vai ver isso já no próximo vídeo, que vai falar sobre essa parte como um escravo se torna governador.